Pela manhã, eu estava meditando nessa palavra, o poder profético das palavras. Diga assim comigo: eu sou uma pessoa profética. E como pessoa profética, você tem que mudar a maneira como você fala. Suas palavras nos ambientes se transformam em decretos. E também podem se transformar em execuções. Por isso que toda pessoa pessimista, negativa, ela vai ter que aprender a dobrar a língua. Há pessoas que se convertem para uma religião, mas não se convertem a Cristo. E a prova disso é porque não mudaram a forma como falam. Quem não compreende o poder das suas palavras, não está apto para governar. Eu vou repetir. Quem não compreende o poder, o alcance e o efeito das suas palavras, não está apto para governar. A Bíblia diz que Deus, Ele tem um lugar de cabeça e não de cauda para nós. Só que esse lugar está preparado para pessoas que aprenderam o poder das suas palavras. Você sabe que se nós isolarmos esse lugar acusticamente e nenhum som mais sair daqui, apenas o som das pessoas, sem barulho de ar-condicionado, sem barulho de ventilador, sem barulho de criança chorando, de gente se movimentando, e de repente uma música quebra aquele silêncio. Aquele efeito sonoro, ele vai ser ouvido por todos. Nossas palavras têm um efeito sonoro, e elas provocam um mundo espiritual, seja para bem ou seja para mal. E eu chego à conclusão que pessoas que são imprudentes em suas palavras estão travadas na vida. Porque se compreendessem o poder das suas palavras, elas não iriam entregar ao diabo tanta legalidade. Porque por meio das suas palavras é isso que você faz. Você dá as chaves de áreas da tua vida a Satanás. Então, nossas palavras produzem um efeito sonoro. E esse efeito, ele reverbera no mundo espiritual. E ele pode movimentar anjos ou demônios. Pode movimentar bênçãos ou maldições. Pode movimentar coisas boas ou coisas ruins. Em nossa boca há o poder da vida e da morte, da bênção ou da maldição, da cura ou da doença, da vida ou da morte. Quando uma ordem é emitida da boca de Deus, ela se torna um comando de execução, onde toda a natureza, criação e ser vivo se submete ao seu cumprimento. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E haja separação entre dia e noite, e nasceu o sol, e nasceu a lua. Ou seja, palavras dadas por Deus, elas reverberam no mundo espiritual, movimentando as coisas. É por isso que você tem que
começar a declarar palavras proféticas, usar versículos como palavras proféticas, usar o nome de Jesus para declarar a profecia, porque isso vai movimentar as coisas ao seu redor. Não esqueça, você caminha no mundo espiritual. Estamos no natural, mas estamos também num outro mundo, que é o mundo espiritual. E quando minhas palavras saem da minha boca, elas podem produzir a vida de Deus. O Zoe, o Rema. A palavra profecia vem de uma origem que é a palavra dabar. Dabar significa produzir segundo Deus um efeito que se origina no espiritual e que vai tocar o natural. É por isso que Deus colocou no meu coração de fazer 3 domingos profetizando 2023. O que nós vamos declarar aqui vai alcançar o próximo ano. Vai da tua fé. Vai da tua fé. A Bíblia diz que de uma mesma boca não pode jorrar água boa e água ruim. Então, se da tua boca sai água boa e água ruim, tem uma mistura. E nessa mistura não flui a vida de Deus. Você vai ter que parar de falar coisas ruins, para que da sua boca saia vida. Da sua boca só flua a água viva. Tem uma pessoa que está aqui essa manhã e ela está com um problema no pulmão direito. Eu quero perguntar quem é essa pessoa que está com um problema no pulmão direito e sente fisgadas e pontadas aqui no pulmão direito. Tem alguém aí? Se tem alguém aí, levanta a mão. Amém? Então Jesus vai te curar hoje. Porque se ele me interrompeu aqui no meio da pregação, é porque ele quer operar. Abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37, no verso de número 4. O profeta Ezequiel, nesse episódio, ele descobre o poder das suas palavras. Ele já conhecia o poder de uma profecia. Ele só não conhecia o poder criativo de Deus. Pessoas que sabem que Deus, através de uma profecia, Ele pode cumprir aquilo que falou. Mas o que a maioria não sabe é que o poder criativo de Deus é muito vasto e vai além do que nós pensamos logicamente. Eu quero dizer que a maioria de vocês que está aqui hoje, e aqueles que me acompanham também aí ao vivo, não sabem a dimensão de uma palavra profética ou do dabar de Deus. Porque se soubessem o poder do dabar de Deus, profetizariam mais em nome de Jesus sobre sua vida. Você sabia que eu já abri caminhos da minha vida através de uma palavra profética? Das coisas estarem trancadas e eu liberar o dabar de Deus, o espírito de profecia, sobre aquilo que estava trancado e fechado. O dabar de Deus abre caminhos. É uma palavra que você libera no mundo espiritual e ela ricocheteia, podemos dizer, no mundo natural. É por isso que a fé é algo tão importante. E a Bíblia trata a fé como um órgão. Porque se você usa esse órgão da maneira certa, que é a fé, e você crê no poder das palavras, essa fé, ela pode produzir algo que vai mexer com toda a sua estrutura de vida. Essa fé, ela pode mexer no teu corpo. Essa fé,
ela pode mexer na tua alma, no teu emocional. É por isso que a Bíblia diz: medita na palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra meditada, ela vai ser verbalizada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. E eu vou morar no céu. Meu nome está escrito no livro da vida. Não sou mais escravo do medo. Ao contrário, agora eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus, está destinado a morar no céu. Você nasceu para dar certo, nasceu para multiplicar, nasceu para romper, nasceu para vencer, nasceu para avançar, nasceu para vencer exércitos. Eu não estou querendo aqui lhe motivar, eu só estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Não pense você que a história do patinho feio foi inspirada pelo Espírito Santo. A história do patinho feio não foi inspirada pelo Espírito Santo. Por que, profeta? Porque quando Deus, Ele fala de você, Ele chama você de coroa da criação dEle. Não existe possibilidade de você ser um patinho feio. Não existe a possibilidade no reino do Espírito de você viver uma vida derrotada. Não é o projeto de Deus para você. Aí você diz assim: por que a gente vive então? Sabe por que você vive muitas derrotas? É porque você fala daquilo que está aqui dentro. Teu coração precisa ser mudado por Deus, pela palavra de Deus. Você precisa colocar para dentro de você aquilo que Deus pensa. Você sabe que o diabo tenta nos diminuir todos os dias. Mas a partir do momento que você reconhece a natureza de Deus em você e a realeza de Deus. Alguém me perguntou, e alguém disse assim: você viu que os móveis do profeta são todos poltronas, são cadeiras que parece que tem um revestimento de ouro. Por que ele gosta dessas coisas assim, lá do Luís XV, Luís XVI? Porque eu tenho a realeza em mim. Eu sou filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguém pode olhar para você e dizer assim: puxa, como ele fala bem acerca dele, porque eu sei quem eu sou. Para o outro, você pode ser exibido. Para o outro, você pode ser orgulhoso. Para outra, você pode estar falando de vanglória. Mas a partir do momento que você sabe de quem que você é filho, você vai mudar a maneira como você pensa. Porque se você souber quem você é, você não vai mais temer diante dos homens. Você não vai mais tremer na base, nem para fazer uma prova de direção. Você não vai mais se preocupar, nem se você estiver na presença do rei da Inglaterra. Porque você sabe quem você é. Você é filho de alguém maior. Ezequiel 37, verso 4 diz: e ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Ossos secos, empresas que não estão dando dinheiro, casamento que não está bem, relacionamento com filhos que está uma porcaria, vida espiritual que está seca, não se sente mais a presença de Deus. Ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ele diz: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Esse casamento vai dar certo.
essa família vai ser uma bênção, essa empresa vai ser a empresa mais conhecida na minha cidade, vai ser uma empresa de nações. Você está vendo que Deus vende o produto? Hã? Como assim, profeta? A fé é como o espírito de um bom vendedor. Eu vou repetir, porque tem gente aqui que não entendeu. A fé é como o espírito de um bom vendedor. O produto nem é tudo aquilo, mas é o melhor que existe na terra. Só que tem um detalhe, eu estou falando de um vendedor humano. Agora o produto que nós estamos falando, ele é gerado no espiritual. E ele não é apenas o melhor produto da terra, ele é o melhor da galáxia. O que eu estou dizendo para você é: para de tratar as tuas coisas como se fossem simples. Pare de se tratar como você fosse um medíocre. Pare de se portar como se você fosse da plebe. Já se deu conta de quem você é filho? Você é príncipe de Deus, você é princesa. Tua empresa está marcada para prosperar. A tua empresa está marcada para ser uma grande empresa. Teu livro está marcado para ser um best-seller. Teu ministério não vai ser um ministério pequeno, vai ser um ministério de nações. Eu já nem estou mais profetizando que o meu ministério vai ser um ministério de nações. Já estou profetizando que ele vai ser um ministério de galáxias. Se você não acreditar naquilo que Deus te deu, ninguém vai acreditar por você. O Senhor disse para o profeta Ezequiel: está vendo esse exército? Estão mortinhos da Silva, mas você pode profetizar sobre eles. E você pode lançar uma palavra sobre aquilo que você quer que eles se tornem. Se a sua empresa ou o seu negócio, a ferramenta de trabalho que Deus te deu, é só para você sobreviver aqui nessa vida, então isso que Deus te deu não tem o DNA que deveria ter. Porque o DNA das nossas coisas tem que ser sobrenatural. E você sabe que aquilo que é sobrenatural multiplica. Eram 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus, alimentaram uma multidão. Um produto que alimentou uma multidão. Naturalmente, logicamente, dava para alimentar só 5 ou 6. Mas a partir do momento que Jesus deu graças por aquilo que tinha, você tem que começar a dar graças por aquilo que tem. Porque o que tu tem é o suficiente para você governar aqui nessa terra. Eu vou repetir, o que tu tem é suficiente. Aí você diz, então por que as coisas não vão? Porque você não está profetizando sobre elas. Você trata suas coisas como medíocres, você trata suas coisas como pequenas. Você fala pequeno, você age pequeno, você está no meio de pessoas pequenas. Então como é que você vai crescer? Você sabe o que a águia faz quando está enfrentando tempestade? Ela voa mais alto. Sabe por quê? Porque ela entendeu aonde ela governa. Quando você enfrentar as oposições aqui nessa terra, quando você enfrentar a inveja dos homens, ou quando alguém chamar você de medíocre, ou até mesmo lhe intimidar de alguma maneira, você tem que profetizar sobre você e você tem que declarar:
eu vou governar sobre isso que vocês não acreditam. E só governa quem compreende sua natureza. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a minha natureza, ela é divina, ela veio de Deus, o fôlego de Deus está em mim. E se a minha natureza é divina, então por que eu vou viver como medíocre? Pensar como medíocre? Querer como medíocre? Não, porque para mim não precisa ser nem a riqueza nem a pobreza. Pega aquele texto de Provérbios. Só que aquele texto ali de Provérbios, entenda uma coisa, ali a Bíblia deixa claro que era a inspiração de um homem, era a oração de um homem. Agora, toda vez que Deus fala, Deus não é morno. Deus, Ele faz e acontece. Então, quando Ele vai se dirigir a você, Ele se dirige a você como o filho dEle, a filha dEle. É isso que você é, mas nem você acredita, né? E você quer que os outros acreditem ainda em você, mas nem você acredita. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se mudarmos a forma de nós pensarmos, vamos mudar a nossa vida. Tem médicos aqui essa noite? Tem médicos aqui essa noite? Se tem, levanta a mão por gentileza. Aí ó, tem médico. Tem mais alguém aí que é médico? Aí ó, tem mais médico. Olha só, presta atenção. Por que geralmente médico é caro? Por causa do tanto que ele estudou e do problema que ele resolve. A verdade, eles estão valorizando a ferramenta que Deus deu a eles. Agora você coloca o preço das suas coisas lá embaixo, porque você não valoriza o que Deus te deu. E você deixa as pessoas colocarem o pé no seu pescoço e fazerem você perder quase toda a sua comissão para fazer uma venda. Talvez o problema não seja os recursos que não estão chegando, nem as oportunidades que não estão vindo. É que você não está acreditando na valiosidade do seu trabalho e do que você está realizando. É isso que você tem que acreditar. Está entendendo? Agora presta atenção. Aprenda a profetizar sobre ambientes e coisas. Comece a ir em áreas secas da sua vida e profetiza lá. Uma vez, uma família do agro plantava muito arroz, muita soja em uma região. E eles chegaram para mim e disseram assim: profeta, tem uma área que a gente não sabe mais o que fazer, já adubamos ela, já fizemos o que deveria, pegamos os melhores especialistas, aquela área não frutifica, ela dá sempre abaixo do que a gente espera dela. Aí eu disse assim para eles: peguem um pouco dessa terra e tragam aqui para mim. Eles botaram num saco de estopa um monte de terra e trouxeram e colocaram em cima do altar. E eu profetizei sobre aquela terra, e eu declarei que a partir daquele dia ela iria frutificar. E você sabe o que aconteceu? Quando chegou a época da colheita, aquela área produziu mais do que todas as outras áreas que estavam já produzindo muito. Às vezes você diga assim: isso é uma história louca. É louca mesmo. É louca mesmo, é história louca mesmo que eu tenho para te contar, mas é a verdade. Certa vez eu fui numa propriedade que os animais morriam de forma inexplicada. Era boi que morria, era vaca que morria, cachorro morria. E eles eram prósperos, mas toda hora estava morrendo um bicho de uma forma inexplicável.
Quando coloquei meus pés naquela propriedade, eu declarei: está quebrada toda a maldição de morte aqui nesse lugar, e a partir de agora, bicho só vai morrer de forma natural, mas não de forma mais anormal. Eu declarei essa palavra 6 meses depois. Nenhum animal mais morreu de forma anormal. O que você não entende é que uma palavra profética, além de dar vida, ela protege, ela blinda, ela traz segurança. Os demônios não podem tocar sobre algo que tem a palavra de Deus sobre. É por isso que você tem que profetizar sobre tuas coisas. Profetiza na tua farmácia, profetiza no teu açougue, profetiza na tua fruteira, profetiza na tua loja de roupa. Não é lojinha. Não vem com essa história de lojinha. A minha loja, a minha empresa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: para com esse negócio de inho, de inha. Não, mas é que eu sou humilde, profeta. Mas você pode ser humilde sem ser medíocre. Porque para mim humildade é tratar bem as pessoas, a respeitar. Sempre que houver um despertar profético, a primeira coisa que Deus vai fazer é abrir os nossos sentidos espirituais. Muitos de vocês aqui já abriram os sentidos espirituais, porque está havendo um despertar profético na tua vida. Eu vou repetir: está havendo um despertar profético. E o maior sinal de um despertar profético é que você está sendo sensível às coisas espirituais agora. Você está entendendo as coisas espirituais como são. Quando um ambiente estiver liberado por palavras de adoração, a revelação e o conhecimento acerca de Jesus será muito grande. Olha o poder das palavras. Tem pessoas que cantam, mas isso não é adoração. A adoração é quando você realmente conhece a quem você está adorando. E é isso que vai liberar um ambiente profético, um altar profético. E eu quero que você declare comigo: não há altar sem resposta. Se existe um altar de uma verdadeira adoração, de palavras que realmente estão sendo direcionadas, então aquele altar ali vai ter resposta. Adoração sem um verdadeiro conhecimento de Deus é mais um tipo de prática religiosa. Agora, adoração com conhecimento de Deus, reconhecendo a natureza de Deus, não é prática religiosa. É tocar os céus com suas palavras, é tocar os céus com seu corpo, é tocar os céus com sua vida. E tudo aquilo que vira transcendental, tudo aquilo que vira transcendental, é uma impartição poderosa sobre todas as áreas da nossa vida. Se vivermos constantemente conectados à fonte, não vamos dar mais lugar à murmuração, ao pecado, à depressão e ao desânimo. Você só reproduz aquilo que você vê constantemente. Talvez esteja faltando um pouco mais de intimidade com Deus, para que você comece a falar como Ele fala. Você comece a agir com misericórdia como Ele age.
você comece a ter visão como Ele tem. Eu peço que vocês me ouçam, me sigam, mas a fonte de vocês tem que ser o Senhor, porque essa fonte é ilimitada. Essa fonte, ela não tem um teto. Essa fonte, você sabe o que é poder ilimitado? É o que Deus tem. Visão ilimitada é o que Deus tem. Provisão ilimitada é o que Deus tem. Ideias ilimitadas é o que está nele. É por isso que o salmista disse: eleva os meus olhos para Ele. Para Ele, meus olhos têm que estar nele. Aleluia. Quantos de vocês estão aqui hoje e querem mudar a realidade da vida de vocês? Então dá um cutucão na pessoa que está do seu lado aí, e diz para ele: muda a forma como você fala. Se não tem nada para dizer, fica em silêncio. A Bíblia diz que ninguém subsiste quando o rei está bravo. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque um rei, ele tem o poder de livrar e de matar. O sábio é aquele que entende se ele deve permanecer em alguns ambientes ou não. Porque se ele não entender, ele vai ser sufocado pelos poderosos. Agora, a pergunta é: como eu posso governar em meio aos poderosos? Sendo mais poderoso do que os poderosos. Aí você diz assim: como é que isso vai acontecer, profeta? Aprenda a usar o poder do maior poderoso, daquele que é o poderoso Deus. Se quando Ele fala, tudo se dobra, então se eu falar pelo Espírito, eu vou começar a dobrar situações. Se eu falar pelo Espírito, eu vou começar a dobrar demônios, influências espirituais. Se eu falar pelo Espírito, se eu estiver conectado com as palavras de Jesus em mim, é por isso que a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva vão sair pelos meus lábios, e aonde houver morte, esse rio de vida vai passar e vai trazer vida, e toda a esterilidade vai ser estancada. Aleluia! Compreenda, tua vida é espiritual. Tua vida é espiritual. Deixa o rio fluir através de você, em todas as áreas da minha vida. Quando você entrar no quarto dos seus filhos, vai ter vida. Quando você entrar no teu quarto, vai ter vida. Quando você entrar na tua empresa, vai ter vida. Aonde você vai caminhar, vai ter vida, porque a vida flui através de você. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Conectados a Deus, conectados na vida. Reproduza aquilo que você está conectado. Quantos são pessoas proféticas aqui? Achei muito fraquinho isso.
Quantos são pessoas proféticas aqui? Diga comigo, o rio de vida vai fluir na minha vida. Fica de pé junto comigo. Aleluia. É Deus. É isso aí. Abre a tua Bíblia comigo. No texto de primeiro livro de Reis,